Bom dia a todos. Então, como a gente conversou, estamos fazendo essa aula aqui de reposição, visando atender alguns conteúdos que costumam cair na prova da Petrobras, conteúdos que estavam faltando para a gente completar também os assuntos que a gente aborda na disciplina, e são assuntos que vão fazer parte aí da nossa avaliação que está chegando. Então, a gente vai ter esse vídeo que eu vou disponibilizar lá no YouTube, e tem mais 2 vídeos já agendados, um para amanhã e o outro para quinta-feira, que vão sendo disponibilizados automaticamente lá. Esses já estão gravados, e que esses vídeos somados vão aí compor o restante do conteúdo principal aí que a gente precisa. Eventualmente, eu vou tentar eventualmente vai ter algum assunto que vai ficar de fora, eu vou tentar depois completar com outros vídeos. Mas os principais são esses que vão ser hoje, amanhã e quinta-feira. Muito bem. Então, o que nós vamos, a respeito de que nós falaremos hoje? Nós falaremos sobre as válvulas de regulagem de pressão. E as válvulas de regulagem de pressão a gente já usou em alguns momentos, e a gente já viu também quando a gente viu a disciplina de bombas. Lá no módulo passado, a gente tratou sobre as bombas de deslocamento dinâmico, e nesse período que a gente estava tratando sobre bombas de deslocamento dinâmico, nós tratamos de tubulações e tratamos sobre válvulas. Entre as válvulas, nós vimos as válvulas, no caso lá, válvulas do tipo reguladora de pressão. Então, o que existe como válvula reguladora de pressão? Existe a limitadora de pressão, a redutora de pressão, e a redutora ela se divide entre válvulas de 2 vias e de 3 vias. Vocês podem observar aqui. Vocês observam que a simbologia delas é parecida, mas elas têm algumas diferenças. A gente já tinha visto esse tipo de válvula antes, que na verdade a gente viu ela fazendo função de alívio e fazendo função de segurança. A gente fez uma discussão sobre isso que eu vou relembrar para vocês. Mas olhando essa válvula aqui simples, o que você observa? Ela tem uma entrada, ela vai ficar ligada em paralelo com a tubulação, então a tubulação vai passar por aqui, vai ter um T, uma conexão em forma de T, vai ser conectada essa válvula e ela vai ter um bocal aqui de descarga, que pode ser tubulado para algum lugar, ou ela pode descarregar diretamente aqui de acordo com a situação. Aí ela tem aqui um obturador em forma de prato, e nesse caso aqui tem essa mola, que tem a tensão regulável a partir desse parafuso, que fica segurando essa válvula na posição fechada. A pressão que está dentro da tubulação fica sempre tentando abrir a válvula, só que a mola, em condições normais, essa mola faz uma força maior do que a pressão consegue fazer aqui. Chega uma hora que essa pressão vai aumentando e vai fazendo cada vez mais força de baixo para cima, até que a força da pressão vence a força que a gente regulou no parafuso aqui da mola. A força da mola fica menor, a pressão força a abertura da válvula e alivia o excedente de pressão por aqui. Isso que eu estou mostrando aqui na animação, a animação que a gente já tinha visto também no módulo passado, que mostra a pressão subindo além do limite e a válvula se abrindo e dando passagem. Você observa aqui que o limite foi aqui na faixa de 6, e aí, enquanto está abaixo de 6, ela está fechada, é o normal. Quando acontece uma condição em que a válvula, em que a pressão da tubulação extrapola os 6, essa pressão faz mais força do que a mola, força a abertura e o fluxo escapa daqui. Então, isso é uma válvula limitadora de pressão. Mecanicamente falando, essa válvula é a primeira que nós estamos vendo ali. Limitadora de pressão, eu vou voltar os símbolos aqui para a gente ver. Então, vamos olhar isso de uma outra maneira. Essa imagem aqui a gente também já viu. Aqui nós temos uma limitadora funcionando como válvula de segurança. Você vê que é uma limitadora com porte maior, né? Também é uma válvula com características de sistemas de transferência, né? A gente vai ver que as válvulas de sistema de potência, que são os nossos da disciplina atual,
elas são um pouquinho diferentes, mas a lógica de comportamento é a mesma. E essa aqui, ela está operando como válvula de segurança de um sistema de vapor. Você vê que quando ela abre aí, o efeito da abertura dela aqui é um efeito bastante agressivo, né? Não é um negócio muito simplesinho, ela realmente abre com uma vazão bastante grande. Esse vapor aquecido aqui é um sistema que tem um risco, né, operacional. E aí a gente relembra o seguinte, aqui ela está operando como válvula de segurança. Que diferença faz eu estar trabalhando como válvula de segurança, como válvula de alívio? O melhor exemplo para a gente entender isso é essa panela de pressão aqui. Nós temos essa válvula pretinha, que trabalha semelhante a essa aqui, só que ela não tem a mola. O que mantém ela fechada é o próprio peso dessa parte superior aqui, que mantém o obturador na sede aqui fechando. Quando a pressão extrapola a força-peso desse conjunto, a pressão empurra para cima e consegue vazar. Então, ela fica controlando, regulando a pressão aqui dentro. Essa válvula está fazendo uma função de alívio. Por que mesmo? O que a gente já conversou sobre alívio e segurança? Alívio é quando a abertura da válvula faz parte do comportamento normal do sistema. Então, é normal para a panela de pressão aliviar a pressão por aqui, faz parte do comportamento normal. Ela está aqui fazendo uma regulagem e essa regulagem é um alívio. Quando a gente fala de válvula de segurança, a gente está falando dessa outrazinha aqui. Essa outra aqui, ela fixa pelo atrito. Então, ela tem uma travinha mecânica. Quando a pressão extrapola o valor dela, ela pula aqui para fora e dá um escape por aqui. A regulagem dessa válvula é num valor de pressão maior do que essa aqui. Então, por que a gente diz que ela é de segurança? Porque ela não vai atuar em condições normais de operação da panela. Se tudo estiver certinho, tudo estiver funcionando, o alívio vai ser sempre por aqui. Se por acaso houver alguma falha no sistema de alívio e a pressão ultrapassar o limite que deveria, aí é que vai chegar numa pressão suficiente para movimentar essa válvula aqui. E aí ela vai se abrir. Ela só abre numa condição anormal. Isso que a gente já tinha conversado sobre a diferença entre segurança e alívio. Isso é danado para cair em prova. Agora, se a gente for olhar um sistema hidráulico, basicamente, essas duas válvulas mecanicamente são idênticas. Só muda o valor regulado. O valor que eu vou regular aqui é um valor maior do que eu vou regular aqui. Essa aqui vai ficar operando normalmente. Caso essa aqui tenha algum tipo de falha, aí sim vai subir a pressão ao ponto de atuar essa aqui. Agora vamos olhar como que são as nossas válvulas mesmo. A simbologia da válvula, a gente já tinha visto aqui. Essa simbologia aqui. E aí, como é que a gente faz aqui pela simbologia? A pressão vem, a válvula está fechada, e a pressão que está chegando na válvula fica tentando abrir. É a mesma coisa que a gente vê nessa daqui. Só que essa daqui é uma simbologia um pouco mais complexa, porque está simbolizando esta válvula aqui. Vamos olhar a mais simples. O que tem a mais simples? Então, a mais simples não tem nem essa parte, nem essa molinha aqui. Só tem a mola de baixo e esse sistema do jeito que a gente está vendo aqui. Essazinha aqui é basicamente a válvula da panela de pressão, só que ao invés disso aqui ser mantido pelo peso, é mantido pela mola. E você aumenta ou diminui a força dessa mola, tensionando ela a partir desse parafuso, e esse valor de tensão vai poder fazer com que você tenha a necessidade de ter uma maior ou menor pressão para promover a abertura dela. Você vê aqui que mecanicamente ela tem uma entrada por baixo e tem duas saídas aqui, você não precisa das duas. Então, uma das duas você vai poder botar um bujão, a gente já conversou sobre o que é bujão lá no semestre passado, né? Uma conexão chamada bujão para bloquear uma dessas saídas e ficar usando uma só. Aquela que for mais adaptada aí à sua aplicação. Então, é simples. A pressão subiu, pressão atuando na área faz uma força, empurra para cima. Se essa força vencer a força da mola, ela abre. Qual a problemática dessa válvula quando você começa a ter
sistemas que trabalham com pressões muito altas e válvulas muito grandes. O que acontece é o seguinte, se você precisa de vazão alta, escapando aqui, esse obturador começa a precisar ter um diâmetro muito grande. Estou exagerando aqui, né? Mas o diâmetro desse obturador é grande. Se o diâmetro é grande, a área é grande. Qualquer pressão pequena multiplicado por uma área grande faz uma força grande. Então, quando você começa a ter válvulas com vazões maiores, você começa a ter o envolvimento de uma força muito alta para manter isso aqui fechado. Justamente porque a pressão atuando nessa área grande faz uma força grande. Você começaria a ter válvulas que precisariam de molas muito robustas e teria muita dificuldade de você fazer a regulagem. Você só conseguiria regular com ferramentas, não conseguiria mais regular simplesmente com a mão, né, desprovida de uma ferramenta. Então, quando essa válvula começa a ficar maior, é comum que ela mude dessa mecânica aqui para essa. E aí, é muito comum que a gente mantenha a simbologia antiga. A simbologia é simples, apesar dela ser assim. Mas quando a gente quer ser bem rigoroso com a simbologia já se torna um pouco mais complexa. Mas vamos olhar o que essa válvula aqui faz e como. Você está observando que aqui em cima tem uma válvula idêntica a essa. É a mesma válvula que está aqui, pequenininha, com a molinha pequena, regulada manualmente aqui, sem ferramenta. Parafusinho aqui. Aqui embaixo você tem um outro obturador, que é o obturador principal. Então é como se você tivesse duas válvulas. Uma válvula pré-operada, aqui embaixo, e uma pré-operadora, que está aqui em cima. A gente já viu isso em outros sistemas de válvulas direcionais no passado. Então o fluido vai entrar por aqui, ou por aqui, um dos lados vai estar com o bujão bloqueando, o fluido vai entrar, esse carretel aqui vai estar rebaixado, bloqueando a saída. Você observa que esse carretel tem a mesma área dos dois lados, e tem um furinho bem pequeno aqui, ó, por onde o fluido atravessa. Então, a pressão que chega aqui, ela passa por esse furo e sensibiliza a parte de cima da válvula. Como a área daqui de cima é igual à área daqui de baixo, e a pressão dos dois lados é igual, desculpe, essa pressão faz forças iguais em ambos os sentidos, essas forças se equilibram, e tem uma pequena mola que ajuda a manter isso aqui fechado. Então, em condições normais, essa válvula está fechada, a mesma pressão que tem aqui embaixo passa para o outro lado e tem aqui em cima. A princípio, esse orifício aqui também vai estar bloqueado com bujão. Então, a pressão que está no sistema, ela passa por aqui, vem aqui e sensibiliza uma válvula pequenininha, igual a essa. Se a pressão dentro do sistema ficar maior do que a pressão regulada pela mola, né, ou vamos falar melhor, se a força gerada pela pressão que está dentro do sistema ficar maior do que a força regulada na mola, vai chegar uma hora que vai ter um resultante que vai abrir esse obturador aqui, da pequenininha. Ao abrir esse obturador, ele vai aliviar a pressão que está aqui. Porque aqui vai abrir um orifício maior do que esse orifício. Então, você tem um orifício aqui pequeno. Quando aqui abre um orifício maior, é mais fácil a pressão que está aqui sair do que a pressão que está aqui embaixo passar para cima. Então, esse processo gera uma redução de pressão aqui, e ao reduzir a pressão, o desbalanceamento de forças empurra o obturador para cima e tem uma descarga de fluido aqui. Eu gosto até de falar descarga porque parece se você for comparar isso aqui com uma válvula comum, é como se fosse uma válvula de descarga do vaso sanitário. O volume que sai aqui, comparativamente, é muito grande. Então, quando essa válvula se abre, a pressão também baixa muito rápido aqui. E aí, se a pressão baixa, a pressão aqui embaixo fica menor do que em cima, a válvula volta a fechar. Então, ela tem um comportamento mais dinâmico, ela é uma válvula que trabalha com vazões maiores, ela é mais rápida do que essa daqui, e ela trabalha com capacidade de vazões maiores, como eu falei. Se você olhar a simbologia, o que você observa aqui? Você sabe que isso aqui é uma pilotagem. Talvez eu não tivesse mostrado caso nenhum uma pilotagem assim, para fora. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, a gente chama de piloto negativo. O que é o piloto negativo? É uma situação onde, ao invés de você ter uma pressão aumentando e forçando a válvula
a mudar de posição, você tem uma pressão do lado contrário diminuindo. Quando essa pressão diminui do outro lado, a pressão que está do lado que você está geralmente habituado a ver, vence e empurra a válvula para lá. Mas você não está empurrando porque a pressão aumentou, você está empurrando porque a pressão do outro lado diminuiu. É basicamente o que está acontecendo aqui, ó. Quando essa asinha abre, a pressão que está aqui em cima diminui. Diminuindo a pressão que está aqui, esse conjunto sobe e tem a descarga. Então, vamos olhar aqui a simbologia, ó. A pressão está vindo aqui, a válvula está fechada, isso aqui está bloqueado. Essa pressão está tentando abrir a válvula. Mas do outro lado, tem uma pressão segurando, que é a pressão que está aqui, e tem essa mola aqui. Está aqui dentro segurando. Quando a pressão que está aqui aumenta muito, essa válvulinha abre, deixa escapar a pressão que está aqui. Ah, essa molinha aqui, quem é? É essa daqui que está com a regulagem. Ó. Essa molinha só está atuando no piloto, nesse piloto negativo. Então, quando a pressão atua o valor, esse piloto negativo alivia, abre, deixa o fluido daqui sair, alivia a pressão daqui, e aí esse piloto de cá força a abertura da válvula e libera. Então, a gente está vendo aqui a mecânica da válvula. Mas a gente vai trabalhar com a simbologia mais simples, com a simbologia assim. Voltando, ó, essa simbologia aqui, o que é? Essa simbologia mais complicada aqui, sem o piloto negativo e sem essa segunda molinha, só com a mola de baixo. Apesar de muitas vezes a válvula real que a gente está usando ser desse jeito, ser assim, é muito comum que a gente simplifique o diagrama e utilize o conceito da válvula, que é basicamente isso aqui. Então, vamos olhar direitinho, ó. A gente está vendo duas válvulas aqui no circuito. A gente já tinha visto várias aplicações onde essa válvula limitadora de pressão aparecia. Só que na época a gente costumava chamar ela de simplesmente de válvula de alívio. Aqui no conjunto de fornecimento de potência, eu tenho aqui motor, bomba, né, válvula de alívio, tanque e um manômetro. Conjunto de fornecimento de potência básico, né, sem nada adicional, com os elementos mínimos necessários. É assim que ele é composto. Aí a gente sempre falou o seguinte, eu sempre chamei isso nos nossos encontros anteriores de válvula de alívio. Por quê? Porque nessa condição que ela está aqui, a função que ela está fazendo é uma função de válvula de alívio. Até tem um errinho na simbologia aqui que a linha deveria estar tracejada, igual a essa. Essa aqui não está. A gente sabe que linha de pilotagem, ela é uma linha tracejada. Então, o que ela faz aqui? Ela está regulada numa certa pressão. Quando a bomba faz uma pressão maior do que deveria fazer, por exemplo, quando essa válvula aqui está fechando a conexão e não tem para onde o óleo ir, a pressão da bomba sobe, é uma bomba de deslocamento positivo. Essa pressão vem aqui, força a abertura da válvula e a válvula alivia o óleo. Então, o óleo fica recirculando por aqui, fica recirculando, aliviando essa pressão. E isso faz parte do comportamento normal do sistema. Aí, o que eu fiz agora? Coloquei uma outra válvula aqui em cima, idêntica, ligada do mesmo jeito. Só que essa daqui eu vou regular agora numa pressão maior do que essa. Aí ela vai fazer uma função de segurança. Então, o que vai acontecer? Dentro do comportamento normal do sistema, essa aqui, a pressão que vai conseguir abrir essa aqui nunca vai ser atingida. Porque antes de atingir essa pressão, essa daqui se abre e alivia o excedente. Mas vamos dizer que por algum motivo essa válvula feche, essa válvula falhe, não atue, e aí a pressão assuma valores maiores do que devia aqui relacionado a essa regulagem. Aí esse valor maior vai chegar nessa segunda válvula e vai forçar a abertura. Então essa segunda válvula é uma válvula de segurança. Mecanicamente, são ambas limitadoras de pressão. Nós vamos ver. Então, nós já vimos aqui a limitadora fazer função de alívio, fazer função de segurança. Nós vamos ver ela fazer outras funções mais à frente. Hoje ainda nós vamos ver fazer função de pressão sequência.
No conteúdo da aula que vem, nós vamos ver ela fazer contrabalanço. No conteúdo da aula de quinta, nós vamos ver ela fazer frenagem. É a mesma válvula. Mecanicamente é a mesma válvula. O que muda de uma para outra? Muda a maneira de regular e a maneira de instalar. Então, mas eu estou vendo, essa aqui e essa, ambas estão instaladas do mesmo jeito. Tem um T, ela está em paralelo com a tubulação de saída da bomba, jogando para o tanque. Iguaizinhas. Como é que eu vou saber quem é segurança, quem é alívio? Pela pressão regulada. A que tiver com a pressão mais alta, regulada, é a válvula de segurança. A que tiver com a pressão mais baixa é a que vai funcionar normalmente. É a válvula de alívio. Então, não tem muito mistério quanto a definir quem é alívio e quem é segurança. Agora, vamos ver uma outra situação. Essa válvula que eu vou mostrar para vocês aqui é uma redutora de pressão. Você vai ver que existem as redutoras de 2 vias e de 3 vias. A redutora, apesar de ser muito parecida, ela é consideravelmente diferente da válvula limitadora. Uma coisa importante que eu não falei para vocês. Quando a gente trabalhou válvulas direcionais, a gente aprendeu que cada quadradinho da válvula significa uma posição. Então, nós estamos vendo aqui, uma válvula de 3 posições, 4 vias, com centro fechado, acionamento por alavanca, centrais por mola. É essa válvula que nós estamos vendo aqui, nós já estudamos isso. Cada quadrado, uma posição. Isso é uma característica de válvula direcional. Válvulas de regulagem, elas só têm um quadrado. Entretanto, ela pode atuar em qualquer posição de abertura. Ela tem infinitas posições aqui entre o totalmente aberto e totalmente fechado. Então, essa coisa de um quadradinho para cada posição da válvula vale apenas para as válvulas direcionais. Muito bem. Então, tá. Voltando aqui à válvula redutora. Você vai observar que a válvula redutora, ela é uma válvula que ela, ao contrário da limitadora, ela está aberta. A limitadora estava fechada e a pressão, quando aumenta, força a abertura dela. A redutora não, ela está aberta, a pressão passa por ela, a tomada de piloto é a jusante dela, é depois dela, e aí com essa pressão a jusante, é essa pressão que já passou, que atua nela e força o fechamento. Então, enquanto essa aqui, a pressão antes de passar forçava a abertura, nessa daqui a pressão que já passou força o fechamento. Isso faz com que você consiga regular a pressão daqui para frente, sem interferir no comportamento da pressão daqui para trás. A gente já viu essa válvula quando a gente estava vendo o conjunto de condicionamento do ar comprimido, quando a gente falou de distribuição de ar comprimido. Eu não tenho vídeo no canal sobre isso, mas eu pretendo depois colocar algum vídeo disso, mas nós fizemos isso presencialmente. E aí, o que a gente viu lá, quando a gente viu o sistema de ar comprimido? A gente viu que você tem uma rede de ar comprimido, o compressor abastece o reservatório que está conectado a essa rede de distribuição, e aí todos os consumidores ficam dependurados na mesma rede de distribuição de ar comprimido. Só que cada consumidor costuma trabalhar com uma pressão. Então, o que a gente fazia? Na entrada de cada consumidor tinha uma unidade de conservação de ar comprimido, aí tinha lá um filtro com secador, um separador de condensado, tinha uma válvula reguladora e tinha uma unidade de lubrificação. E aí, o que a gente fazia? Lá nessa válvula reguladora, que é parecida com essa válvula aqui, a gente regulava a pressão que eu vou deixar entrar. Então, independente do que tinha na rede de ar comprimido, só entrava para o meu sistema o que eu regulei. Por que só entrava o que eu regulei? Porque depois que esse ar comprimido entrava, a própria pressão que entrou vinha e bloqueava aqui, fechava a válvula reguladora. Essa aqui é a mesma válvula, só que aqui nós estamos trabalhando com um líquido e não com gás. Na verdade, não é a mesma válvula, porque a válvula que tem lá é dessa aqui, que eu vou falar já já, o que é a terceira via. Mas a ideia é essa. Então, você vai ter uma válvula aberta, que vai se fechar quando a pressão que já passou por ela ultrapassar o valor que você regulou. Só vai entrar o que você quer. Agora, depois que ela fechar, a pressão aqui antes dela, a montante dela,
pode subir de forma irrelevante para ela a pressão que tem aqui. Ela não interfere no valor de pressão que tem aqui depois dela. Então, vamos fazer agora um comparativo das 4 diferenças entre a limitadora e a redutora. Perceba. A limitadora, primeiro, ela é uma válvula fechada. Inicialmente ela está fechada, enquanto a redutora está aberta. Outra coisa, a tomada de piloto da válvula limitadora é sempre a montante, é antes dela. Já a tomada de piloto da redutora é a jusante, é depois dela. Então, aqui pega a pressão que já passou. Essa aqui, como está fechada, não passou nada. Tem que pegar o que está antes mesmo. Joia. O que mais que tem de diferença? A válvula limitadora, ela é ligada em paralelo com o sistema. Então, tem um T, você puxa ela em paralelo e bota ela para o tanque. Tem um T, você bota ela para o tanque. Já a redutora, ela é ligada em série com o sistema. Terceira diferença. E quarta diferença. A redutora, quando ela atua, ela só interfere dela para frente. Enquanto a limitadora, quando ela abre aqui, ela interfere no comportamento de pressão de todo o sistema. Essa limitadora aqui abriu, eu regulei ela para 60 bar. Quando ela abrir, todo o sistema aqui vai ficar com a pressão mantida em 60 bar. Ah, mas essa aqui eu regulei para 40. Quando passar o 40, ela fecha. Daqui para frente mantém o 40, mas daqui para trás, e no que tem em paralelo, não interfere nada. A pressão da bomba vai continuar subindo até 60, que é a hora que essa daqui vai limitar. Então, repetindo, 4 diferenças. Limitadora, fechada, redutora aberta. Limitadora, tomada de piloto a montante. Redutora, tomada de piloto a jusante. Limitadora, ligada em paralelo. Redutora, ligada em série. Limitador interfere no sistema inteiro. Redutora só interfere na parte ajusante dela, depois dela. Chegou na pressão, ela fecha. Aí você vai pensar assim, mas e se tiver uma condição em que ela já fechou, está com a pressão que eu queria, mas de repente tem alguma coisa aqui daqui para frente, um golpe, alguma coisa que faça com que a pressão ultrapasse o valor que eu regulei. Se isso não for permitido, você ter pressões além do que você regulou devido a algum evento posterior à válvula, você precisa trabalhar com a válvula de 3 vias. Na válvula de 3 vias, o que você tem? Você tem uma terceira via, que é uma ligação para o tanque. Então, inicialmente, ela se comporta igual a de 2 vias. A pressão vem, passa, vai sensibilizando o piloto. Quando a pressão da pilotagem assume o valor que você regulou, ela movimenta a válvula e fecha a entrada. Mas se por acaso tiver alguma coisa que faça a pressão daqui ficar maior ainda do que devia, a continuidade desse aumento de pressão aqui empurra o carretel da válvula um pouco mais para lá, e aí força uma abertura da utilização da válvula para o tanque, fazendo com que a pressão que passou alivie um pouco para o tanque. Aí, com o alívio da pressão, essa força aqui diminui, a mola volta a bloquear aqui, a fechar essa saída. Então, você tem uma terceira via. No caso do ar comprimido, aquela válvula do sistema de lubrificação lá, do sistema de condicionamento do ar comprimido, era uma válvula de 3 vias. Vocês viram até que a gente lá em laboratório, a gente forçou a mola para poder ouvir o escape da válvula para a atmosfera. Basicamente, aquela válvula é semelhante a essa daqui. Um detalhe, ó, essas válvulas, o fluxo delas, você vê que a setinha é virada para lá. Então, para você, como ela é ligada em série, chega uma hora que o fluxo tem que voltar daqui para cá. Aí você tem que colocar uma válvula de retenção, fazendo um bypass aqui desse circuito, dessa válvula, permitindo que o óleo volte. Então, quando eu colocar a válvula nessa posição, eu vou pressurizar esse ramo de descarga, vou ter que liberar a saída desse óleo que está aqui na área de avanço. Ele vai vir por aqui,
para poder escapar aqui, ó. Nós estamos com a válvula nessa posição. Então, o óleo entra para lá, o daqui sai por aqui e vai para o tanque. Ah, muito bem. Aí você vai falar assim, poxa, Jefferson, mas eu estou vendo ali que tem a possibilidade do óleo vazar pelo tanque aqui. Tudo bem, se eu tivesse uma válvula de 2 vias, é obrigatório eu colocar isso aqui, porque senão realmente o óleo não vai voltar daqui para cá, porque eu estou vendo que a seta é no sentido só. Mas eu preciso desse bypass aqui, caso eu tenha uma válvula de 3 vias, eu não posso deixar o escape para o tanque ser dentro da válvula, ao invés dele vir aqui para escapar para o tanque aqui. Você não deve fazer isso, você deve manter o bypass. Por quê? Porque quando você faz isso daqui, você obriga a válvula a se abrir para que o escape seja aqui por dentro da válvula para o tanque. Você bota uma perda de carga no sistema necessária para fazer a abertura dessa válvula. Então vamos dizer assim, você regulou essa válvula aqui com 40 bar. O que você queria? Você queria que quando você acionasse essa válvula direcional, que a pressão viesse por aqui, ela não vai passar aqui, aqui a válvula vai estar aberta, ela vai passando, o atuador vai avançando, chega uma hora que esse atuador atinge um valor que você queria a pressão, ele faz a força que você queria, aí a pressão vem aqui e fecha. Ah, beleza, fechou. Aí agora eu vou fazer o atuador voltar, vou jogar a pressão do lado de cá. Eu regulei essa válvula para 40. A bomba vai fazer uma força, vai gerar uma pressão, essa pressão vai entrar aqui, mas para o óleo sair daqui, se eu não tiver esse caminho, o óleo só vai poder sair por aqui. Para sair por aqui, ele vai ter que gerar aqui pelo menos os 40 bar que você regulou nessa válvula. Quanto mais você regular aqui, mais perda de carga adicional você vai botar na bomba, de forma desnecessária. Você não precisa dessa perda de carga. Então, mesmo você tendo essa possibilidade de sair por aqui o óleo, você mantém esse bypass para que o óleo possa circular e sair com uma perda de carga menor. Muito bem. Olha só essa aplicação aqui, ó. O que você tem aqui? Imagine que você tem um circuito comum, normal. Eu tenho um filtrozinho aqui de descarga. O que vai acontecer? Quando você acionar essa válvula aqui para essa posição, o fluido vai passar por aqui, o atuador vai recuar. Quando você acionar para essa posição, o fluido vai passar por aqui, o atuador vai avançar, a princípio, aí vamos analisar o comportamento da bomba. A bomba, a gente sabe que ela faz sempre a menor pressão necessária. Então, o fluido vai passando, a pressão que vai ser estabelecida é necessária para movimentar esse atuador, que no caso seria o quê? Vencer a perda de carga do circuito. E atuar nessa área aqui, empurrando esse atuador no vazio aqui. Não está fazendo força ainda. Mas vai chegar a hora que ele vai encostar aqui. Ele é uma morsa. Ele vai prender essa peça. Ele vai encostar na peça. Aí a peça vai colocar uma resistência, o fluido vai ter dificuldade de entrar, a bomba vai subir a pressão para continuar movimentando, e essa pressão vai subir até que ponto? Vai subir até a válvula de alívio atuar. Então, se eu regular essa válvula de alívio aqui a 60 bar, inicialmente, com o atuador trabalhando vazio, a pressão vai ser baixa. Quando o atuador chegar no final, que no caso vai ser a hora que ele prensar a peça, a pressão vai começar a subir. Vai subir até quando? Até essa válvula aliviar. Ela vai aliviar com 60 bar. E aí 60 bar agindo nessa área vai fazer uma força. Para essa aplicação aqui, isso não é relevante. Não tem problema de eu fazer a força que 60 bar vai me fornecer. Mas você imagina que a peça que você vai prender não é essa. A peça é essa aqui, ó. Olha lá. E aí, será que faz diferença? Será que tem algum problema de eu aplicar pressão demais aqui agora? Nesse caso aqui é visível para todo mundo que eu tenho um limite de pressão que eu tenho que aplicar aqui. Que se eu aplicar pressão excessiva, eu vou colapsar esse tubo aqui. Eu vou deformar plasticamente esse tubo.
Então, eu tenho um limite de pressão que eu vou colocar aqui para regular o limite de força. É em casos como esse que a gente usa esse tipo de válvula aqui. Eu não quero então você compara esse com esse circuito. Esse circuito aqui ele vai ser sensibilizado com 60 bar, que é o que eu estou supondo, né? Estou propondo que a gente regulou aqui. Esse outro aqui, ele vai ser sensibilizado apenas com o valor de pressão que eu colocar aqui. E não vai atingir 60, porque antes disso essa válvula vai fechar. Então eu consigo regular a força que esse atuador faz, né, através dessa válvula reguladora de pressão aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Tudo tranquilinho? Tudo bem. Então vamos tocando o nosso barco. Então olha só, o que nós já vimos? Já vimos a limitadora de pressão, trabalhando como redutora, vimos a limitadora trabalhando como válvula de alívio e como válvula de segurança. Vimos a redutora de 2 vias e vimos a redutora de 3 vias. Aí agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de limitadora, que é a limitadora com pilotagem externa. É a mesma limitadora, só que a tomada de piloto tem uma conexão. Então, tem um orifício por onde eu posso pilotar. Se você ver essa daqui, ela tem uma entrada e uma saída. Tem 2 conexões, pressão e tanque. Dentro da válvula tem um caminho que faz a pilotagem. Você não manipula essa conexão de pilotagem. Você não tem conexão, você só tem pressão e tanque. Essa daqui não. Tem pressão, tem tanque e tem a pilotagem disponível para você. Você pode trazer essa pilotagem de qualquer lugar que for interessante para você. Ah, que vantagem tem eu usar uma limitadora como essa? Por exemplo, pensa no circuito com 2 bombas. Olha aqui o que a gente fez aqui. Um circuito com 2 bombas, uma bomba com alta pressão, mais baixa vazão, e outra bomba com baixa pressão, mais alta vazão. Aí você vai deslocar isso aqui, pensa naquela aplicação da prensa que eu precisava deslocar com uma certa velocidade, enquanto ela estava no vazio, e depois aumentar a pressão para ela fazer a força de prensagem. Quando você acionar essa válvula aqui, você colocar ela para deslocar, a pressão aqui é baixa, ela está deslocando no vazio. O que você vai ter? As 2 bombas simultaneamente injetando fluido aqui. Então, qual a vazão que você tem vindo para o atuador, que vai definir a velocidade alta do atuador? Uma vazão de 50 litros por minuto mais 5. Então, você tem 55 litros na soma das vazões das 2 bombas chegando aqui. Quando ela encostar na peça que ela vai prensar, aí a força a pressão vai começar a subir porque ela vai ter uma resistência. A pressão chegando em 60, essa válvula dela aqui se abre, aliviando essa bomba aqui que tem uma pressão mais baixa. A pressão dela é só 60 bar. Então, a vazão dessa bomba circula por aqui, vai para o tanque. Se eu fosse mais malandro, eu colocaria um filtro de retorno aqui, né? Porque eu sei que eu ficaria filtrando 50 litros por minuto enquanto essa válvula estivesse aberta. E aí, observe que essa bomba aqui, ela continua fazendo a pressão subir acima dos 60. Para não deixar essa bomba descarregar para dentro dessa, porque essa daqui, para dentro dessa não, é para dentro dessa válvula. Porque essa válvula já se abriu com 60. Então, tem uma válvula de retenção aqui que só deixa o óleo dessa bomba sair. Nunca deixa o óleo da de cá ser transferido aqui para dentro, senão ele ia escapar aqui nessa pressão mais baixa. Então, essa daqui já começa recirculando. Está fazendo ventagem aqui. Está fazendo ventagem, mas essa aqui não. Essa aqui continua bombeando para o sistema. E ela vai subir a pressão até 300 bar, que é a hora que essa válvula aqui se abre. Vê, você está olhando aqui, essa válvula aqui é normal. Pilotagem normal, vindo daqui. Se eu tivesse esta outra válvula aqui igual a essa, com a pilotagem vindo daqui, qual a desvantagem disso? Esta bomba teria que ficar fazendo 60 bar, enquanto essa aqui está fazendo 300, mas a pressão desse lado não passa para cá,
Essa daqui está fazendo 60 só para manter essa válvula aqui aberta para poder ficar recirculando o óleo. Então, esse motor, ele está tendo que fazer uma força, gastar uma energia mecânica para fazer esta bomba aqui movimentar 50 litros por minuto a 60 bar para manter essa válvula aberta. Como eu tenho duas bombas, eu tenho uma que vai fazer mais pressão, qual foi a estratégia dessa montagem? Você usou uma pilotagem com tomada de piloto externa, e ao invés de pegar essa pilotagem aqui na saída da bomba que você vai proteger, igual essa fez, você pega ela cada outra bomba. Olha só que solução inteligente. Que malandragem. A pressão que vem aqui é maior do que 60. Esta pressão força a abertura da válvula de alívio da bomba de baixa pressão. Aí, essa válvula se abre sem essa bomba ter que fazer força nenhuma. Então, essa bomba fica recirculando para o tanque, vencendo uma perda de carga mínima, que é só essa perda de carga da tubulação aqui, sem fazer força, sem obrigar o motor a fazer força. O motor já está fazendo força para essa daqui já ultrapassou os 60 bar necessários para abrir essa válvula, essa pressão mantida aqui segura a válvula aberta e essa aqui fica trabalhando vazio. Então, é comum, quando a gente tem circuitos com duas bombas que trabalham com pressões diferentes, eu ter uma alimentadora com pilotagem externa para essa aplicação. É bem interessante isso aqui e é vantajoso energeticamente. Vamos ver uma outra aplicação. Essa aplicação aqui, eu também tenho duas fontes de pressão, só que não são duas bombas. É um acumulador, coisas que a gente já estudou no passado, que também não tem um vídeo no canal não, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre acumulador. O que essa bomba faz? Pressuriza o sistema. Quando ela pressuriza, acumula aqui, no acumulador, ela vai fazer uma carga. Então, o fluido passa por aqui rápido, livre, e acumula aqui. Depois, na hora de descarregar o acumulador, ele descarrega lentamente aqui, de acordo com a regulagem que eu vou fazer aqui. Isso aqui é a matéria do vídeo de amanhã. De acordo com essa regulagem que eu vou fazer aqui, ele vai descarregar lentamente aqui para o meu atuador. E a descarga do atuador está vindo aqui no filtro de retorno de óleo. Quando eu quiser descarregar o acumulador, eu vou acionar esse solenoide aqui. No caso aqui, ele já está descarregado, eu vou manter o solenoide acionado para que isso aqui funcione, bloqueando aqui a saída do acumulador e de todo o sistema. Mas o que eu quero mostrar nesse circuito aqui de mais importante para vocês? A bomba subiu a pressão, o acumulador se carregou. Quando o acumulador se carrega, a própria pressão que já está dentro do acumulador consegue manter essa válvula aqui acionada. Ela nem precisava ter essa dupla pilotagem aqui. Você vê que tem uma pilotagem daqui e tem outra pilotagem daqui. Ela nem precisava dessa pilotagem. Ela poderia ser só desse tipo aqui. E aí, ao invés de eu pegar da segunda bomba, como eu fiz agora há pouco, eu peguei do acumulador. Se não tiver ninguém consumindo, se isso tudo aqui estiver parado, a carga do acumulador vai ficar mantida, não vai voltar para a bomba, porque essa retenção não vai deixar, vai manter essa válvula aqui aberta e a bomba vai ficar recirculando óleo para o tanque sem fazer força quase nenhuma, fazendo com que o motor elétrico economize aqui energia para o nosso sistema. Então, vemos duas aplicações aí para alimentadoras com pilotagem externa. Né? E, geralmente, como eu falei, você usa isso quando você tem duas fontes de pressão. Ou duas bombas, né? Ou mais do que duas, às vezes, ou você tem acumulador no sistema e o acumulador segura a válvula aberta para você. Beleza. Última válvula do dia. Válvula de pressão sequência. Você vai olhar, mas peraí, essa aqui não tem nada de diferente. É idêntica, todinha, nem a pilotagem é diferente, é tudo igual. Sim, é a mesma válvula. O que muda? O que muda está aqui, Normalmente, o que você faz com o fluido que passa pela válvula depois que ela se abre? Você alivia ele para o tanque. Nesse caso aqui, nós estamos jogando para uma utilização. Ou seja, nós estamos mandando ele para o segundo atuador. Então, como é que eu vou fazer a sequência de movimentos? Eu tenho dois atuadores, onde o atuador B tem que se movimentar depois que o atuador A termine o movimento. Como é que eu vou fazer? Essa válvula, quando se abrir,
é aí que ela vai jogar o fluido para o segundo atuador. Vamos ver isso em desenho. Observe esse circuito aqui, ó. Opa, desculpe. Observe esse circuito. Esse circuito aqui tem dois atuadores. Um rotativo, de sentido, está desenhado errado, desculpem, né? Deveria estar só com o triângulo de cima, porque ele nunca vai ter sentido contrário. Então, ele está desenhado errado aqui, foi um problema do software que eu esqueci de corrigir. Mas esse triângulo não deveria aparecer nem essa seta aqui, porque ele só vai girar aqui em um sentido. O que eu tenho aqui na sequência? Ó, quando acionar a válvula, vou passar o fluido por aqui. Ele vai tentar passar aqui, não vai passar porque essa válvula é fechada. Aí a pressão vai chegar aqui, esse atuador vai atuar, vai fazer a pressão baixa, normal, enquanto ele está se deslocando. Quando ele chegar no fim do curso, a pressão vai subir. E aí, quando a pressão subir, aí sim, essa válvula aqui vai se abrir. E aí, quando essa válvula se abrir, ela vai deixar esse óleo passar. Só que esse óleo não vai para o tanque, como está aqui também. Eu deveria ter esse T daqui. Isso aqui é defeito do software. Ela não vai para o tanque. Eu joguei essa saída na entrada de um outro atuador. Esse atuador rotativo, eu tenho a garantia de que ele só vai girar quando esse aqui terminar o movimento de avanço. Então, eu estou fazendo uma sequência. Primeiro, esse avança. Quando ele terminar o movimento de avanço, a pressão sobe, e aí essa válvula se abre e deixa o excedente de pressão passar. E aí, assim, o atuador rotativo gira. Então, você imagina que você tem aqui um elevador com a esteira. Esse aqui é o motorzinho da esteira. O elevador termina de subir, e aí sim a esteira começa a movimentar, sem você ter que mandar. Você só deu o comando aqui para o início da sequência. Avançou esse atuador, e depois girou esse aqui. E aí, quando você desacionar a válvula, aí você já corta, já alivia a pressão aqui. Você aliviar essa pressão, esse piloto se fecha, esse cara para, e ao mesmo tempo você pressuriza esse lado e alivia a pressão desse lado aqui, deixando ele para o tanque. Então, esse aqui para e esse retorna. Vamos ver uma sequência um pouquinho mais complexa. Olha só, com dois atuadores lineares. Então, você imagina que esse daqui é assim, ó. Você tem um elevador que sobe a carga, aí depois vem um outro que expulsa a carga. Dois atuadores. Subiu o primeiro, avançou o segundo, expulsou. Aí depois, tanto faz esse recuar para depois esse recuar, esse recuar para depois esse recuar, os dois recuarem mais ou menos ao mesmo tempo, é irrelevante para essa aplicação. Mas o importante é, primeiro esse sobe, depois esse expulsa. Esse cara não pode expulsar e depois ele subir na haste dele. Isso não pode acontecer. Primeiro esse sobe, depois esse expulsa a carga. Vamos ver a sequência. Primeiro movimento. Sempre ligado direto na válvula. Então, você vai ver aqui, ó, tem um tubo que vem aqui, ó, direto na válvula. Então, esse cara é o primeiro movimento. É o avanço do atuador A. Depois que o avanço do atuador acontecer, a gente fala que é A mais. A mais é avanço de A. A menos é recuo de A. Então, eu tenho o atuador A, o atuador B. Eu vou fazer aqui primeiro A mais. Depois que o A terminar de avançar, aí a pressão vai subir a um valor acima do normal de movimento. Eu tenho que saber que pressão é essa, porque eu vou ter que regular essa válvula numa pressão maior do que a pressão normal de movimento. Vou acionar, o fluido vai passar, esse aqui vai avançar, chegou no final, a pressão sobe, aí quando a pressão sobe, força a abertura dessa válvula, aí o líquido passa para o lado de cá, atua na área do atuador B e força o atuador B a avançar. Então, o que você fez aqui? Avanço de A, avanço de B. A mais, B mais. Beleza, fez a primeira parte do movimento. Aí agora eu vou desacionar a válvula. Desacionando, eu vou despressurizar esse ramo, eu vou soltar a pressão que estava aqui, e vou jogar a pressão simultaneamente dos dois lados aqui. Aqui e aqui. Aí essas pressões vão entrar, esse fluido vai começar a deslocar os atuadores de forma que ele recue, na mesma medida que o fluido, se o fluido está entrando desse lado,
o que está desse lado aqui tem que sair. Mas perceba, ele não consegue sair nessa válvula. Essa válvula só tem seta para lá, ó. Ele não vai conseguir retornar por essa válvula. Por isso que numa aplicação como essa, eu preciso ter o bypass aqui, ó. Então, na hora que eu... Vamos fazer de novo a sequência. Acionei. Avançou. Avançou. Aí, quando eu acionei, o óleo veio. O que o óleo pode fazer? Pode entrar aqui. Pode tentar passar aqui, mas ele não consegue porque a válvula está fechada. Pode tentar passar aqui, mas também não consegue porque essa válvula nunca vai deixar ele passar daqui para lá. Como essa válvula está regulada numa pressão maior do que a pressão necessária para movimentar esse cara, esse atuador A avança até o final. Aí, quando ele chegar no final, que a pressão vai subir. Aí, sim, essa válvula aqui, limitadora, que está fazendo função de pressão sequência, se abre, liberando a passagem para cá. Quando eu desacionar, aí eu vou injetar o óleo desse lado. Ele vai vir aqui e vai vir aqui. Para esse aqui sair, ele não consegue sair por aqui. Ele vai ter que passar por aqui para poder sair. E já esse outro aqui já sai direto. Então, você percebe que, assim, olhando para esse circuito aqui, já nos dá a impressão de que esse aqui, o óleo que está aqui sai mais fácil do que esse que está aqui, porque esse aqui vai ter que passar por uma válvula a mais. Então, teoricamente, esse aqui vai ter uma dificuldade maior de expulsar o óleo da câmara de avanço. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz uma ligação assim, ó, na hidráulica, você liga duas alternativas para o óleo ir. Geralmente, a perda de carga dos dois não é igual. Então, o que o atuador faz? O que o óleo faz? Procura o caminho mais fácil. Aquele atuador que tiver mais levinho, geralmente é nele que ele vai. Ele vai no mais levinho, porque a pressão necessária para movimentar esse é menor. Então, a bomba sobe a pressão até chegar numa pressão suficiente para movimentar alguém. Se as perdas de carga são diferentes, quando atingir a pressão do primeiro, ele se movimenta. Então, se você observar essa ligação aqui, eu não tenho garantia de que eles dois vão se movimentar ao mesmo tempo. O que eu estou falando para vocês aqui é que eu estou dando comando para os dois ao mesmo tempo. E aí eu volto ao que eu falei ali, ó. Eu tenho avanço de A, avanço de B. Isso aqui é obrigatório que essa sequência seja respeitada. Depois eu estou mandando os dois voltarem. Se esse vai voltar primeiro para depois esse, ou se esse vai voltar primeiro para depois esse, ou se esses vão voltar mais ou menos no mesmo tempo com velocidade diferente, para a minha aplicação aqui não faz diferença. Provavelmente, como esse aqui está com o peso dele próprio para cima, ele vai descer primeiro porque o próprio peso vai ajudar. Então é provável que esse óleo entre primeiro nesse aqui, para depois esse aqui voltar. Provavelmente é isso que vai acontecer, a não ser que eu tenha tubulações muito longas que gerem outras perdas de carga. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: primeira sequência, A mais B mais, isso é definido. Depois, A menos B menos entre parênteses, significa que eu estou dando um comando igual. Isso aqui, para mim, tanto faz. O que eu estou querendo dizer não é que os movimentos são simultâneos. O que eu estou querendo dizer é, eu estou dando comando simultâneo. É irrelevante para mim quem vai fazer primeiro. Vamos fazer um circuito um pouquinho mais complexo. Vamos dizer que eu tenho uma sequência definida de quem vai fazer primeiro. Ó, olha o que eu fiz agora. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos pensar como que é a sequência aqui. Primeiro, ó, quando eu acionar essa válvula, que eu pressurizar esse ramo, quem que avança primeiro? O atuador A ou o atuador B? Quem dos dois vai primeiro? Lembra do que eu falei? O primeiro movimento é ligado direto na válvula. Quem que está direto na válvula? Ó, é esse cara aqui que está direto na válvula. Esse daqui só vai ser acionado depois que essa válvula abrir. Então, direto na válvula direcional, aqui na válvula de comando, ó, o óleo vai tentar passar aqui. Não vai conseguir. Ele vai tentar passar aqui. Também não vai conseguir porque essa válvula está fechada. E aí ele tem que fazer pressão para abrir. É mais fácil ele vir para cá, porque a pressão dessa aqui está regulada acima desse aqui. Então, esse aqui avança. Aí, beleza, avançou. Quando ele chegou no final, não tem mais para onde ir. Aí sim a pressão vai subir.
Aí essa pressão subida vai vir por aqui, e aí o segundo movimento vai acontecer. Vamos pensar no circuito assim, então. Você imagina, isso aqui é a peça que você vai cortar. Aí você tem dois atuadores. Um atuador é para prender a peça. Então, ele vai vir aqui, ó. Vou cortar esse celular aqui. Ele vai vir aqui em cima e vai prender. Esse aqui é o primeiro movimento, tá? Mais, prendeu. Depois que A estiver preso, então a peça agora está presa, aí desce a lâmina para cortar. Então, o primeiro movimento é A mais, depois B mais. Aí cortou. Depois que eu cortei, vamos até piorar a situação. Furadeira. A mais, prendeu a peça. Aí vai descer com a broca. Furou. Eu não posso soltar com a broca aqui dentro. Eu tenho que primeiro garantir que a broca saiu, para depois soltar. Então, perceba, no caso da guilhotina é parecido com o que a gente fez agora há pouco. Guilhotina. Prendeu, a lâmina veio e cortou. Depois, se eu soltei a peça ou se eu puxei a lâmina, tanto faz. Agora, com a broca, não. Eu não posso soltar a peça com a broca aqui dentro. Então, primeiro, prendeu, furou. Depois, tira a broca e aí solta. Então, você vai ver que você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter aqui, ó. Primeiro movimento, A mais. Avanço de ar. Terminou de prender. A pressão subiu. Prendeu a peça. Fixou. Aí essa válvula abre. Aí o óleo vem, desce a broca. Furou. Beleza, já fez o furo. Agora eu vou desacionar a válvula. Aí primeiro eu tenho que recolher a broca. Então você olha, quem é o primeiro movimento? Que está ligado direto na válvula. Ó. Aqui não passa. Aqui não passa. Quem é que está direto na válvula? Ó? Recuo do atuador B. B recuou. O óleo está saindo por aqui, ó. Porque ele não consegue passar aqui. Ele está saindo por aqui, indo embora para o tanque. Quando o B terminar de recuar, já tirou a broca. Aí a pressão sobe, aciona essa válvula aqui, ela se abre, o fluido passa e esse aqui recua por aqui. Vamos avançar de novo. Acionei aqui para avançar. Pressurizei aqui, aqui não passa, vem para cá. Avançou, prendeu a peça. Subiu a pressão, abriu aqui, esse aqui começou a avançar. Aí o óleo que está desse lado tem que sair. Está saindo por aqui. Ah, e esse óleo aqui não tinha que sair, não? Vamos ver se ele sai. Vamos de novo, acionei aqui, ó. Chegou aqui, o óleo daqui tem que sair. Aqui ele não sai, ele vai sair por aqui, ó. Saiu, foi embora pro tanque. Aí, beleza. Desacionei a válvula, pressurizei aqui. O óleo entrou livre aqui. Recuei o atuador B, tirando a broca de dentro da peça. O óleo está saindo por aqui. Aí, terminei o movimento de recuo. A pressão sobe, o óleo vem por aqui, atua nesse, esse aqui recua. Ah, a pergunta que todo mundo faz. Heberto, você botou esse camarada aqui, ó. Quando essa válvula abrir, esse óleo não vai vir para cá, não? Não. Por que que eu garanto que esse óleo não vai vir para cá? Lembra do que a gente conversou já sobre tubulação? O fluido vai de onde tem mais pressão para onde tem menos. Então, aqui tem mais pressão do que aqui. Por isso que o fluido sai daqui e vem para cá. Porque vai de onde tem mais para onde tem menos. Quando esse óleo passar por aqui, abrir essa válvula, aqui tem mais do que depois da válvula. Então, essa ligação que tem daqui para cá, o que você tem? Você tem aqui ó, uma pressão alta aqui embaixo, aí a pressão vai diminuindo, passa para cá. Então, essa pressão é menor do que essa. Esse óleo não vai vir para cá. Por que não vai? Porque a pressão aqui embaixo é maior. Só quando eu acionar essa válvula, que eu jogar esse ramo aqui para o tanque, aí sim eu vou despressurizar tudo aqui. Daqui para baixo eu vou tirar a pressão quando eu fizer isso. Ó. Se essa pressão diminui, aqui está pressurizado. O óleo não vai passar por aqui porque essa válvula não deixa passar ao contrário. Mas aí sim eu vou ter mais pressão aqui do que aqui, porque eu joguei aqui para o tanque. Aí esse óleo vai sair por aqui. Isso é uma dúvida muito comum. E aí, é isso que eu trouxe. Falem comigo aí, quais são as dúvidas? Tudo tranquilo? Ou não? Bom, beleza. Eu vou parar a gravação. E aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida em off aqui,
né? Vai poder tirar e eu já vou colocar esse vídeo lá no YouTube. No turno da tarde eu já disponibilizo. Deixa eu parar a gravação aqui só um minuto.